Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É muito bom nós estarmos juntos. Para você que está ao vivo e para você que em algum momento vai ver esse devocional. Eu quero ler com você Isaías no capítulo 43. Diz assim, ó: Mas agora sim diz o Senhor que te criou a Jacó e que te formou a Israel. Não tenha medo. Eu estou contigo. Eu te remi e chamei pelo meu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas eu serei contigo, e quando pelos rios eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo não te queimarás, nem chama arderá em ti. Não tenha medo, eu te criei e te formei. Um assunto muito importante hoje que eu quero falar com vocês é sobre o medo. Medo, o que é isso? Medo, você sabe, né? É o medo que eu quero falar com você, é o medo. O medo, ele é o maior sabotador da minha vida e da sua vida. É o maior sabotador. Existem dois tipos de medo. O medo irreal ou emocional e o medo real. Eu vou repetir. O medo irreal e emocional e o medo real, né? O medo real, super importante, nós precisamos ter, que é o medo real. Está ligado à nossa preservação. Por exemplo, medo de pular de um penhasco, medo de andar de motocicleta sem capacete, né? Medo de saltar de paraquedas. Esse é um medo que está ligado à nossa sobrevivência. Esse medo, eles precisam ser cuidados, preservados, eles são muito importantes. Mas o que eu quero falar aqui é de um medo que é sabotador, é um medo emocional ou irreal, né? Que é o medo que existe só aqui, ó, na nossa cabeça, que tem paralisado a nossa vida, né? Se nós tivermos o domínio, o controle sobre ele, a nossa vida seria outra, ou pode ser outra, né? Pensa comigo, né? Pode acontecer comigo, com você, ou com alguém que você conhece. Por exemplo, a pessoa diz assim: eu não quero casar, Deus me livre de casar. Será mesmo? Sinceramente, ou ele ou ela não quer casar, ou ela se vê em pânico, ou ele se viu em pânico, né? Ou o casamento reflete para a pessoa o que foi o casamento do pai e o da mãe, e ela não quer viver isso, ou ele não quer viver isso. Ou então outra pessoa que diz assim: eu não vou ter filhos. Amo minha vida de casada, mas eu não quero ter filhos. Será mesmo que a pessoa quer se privar da coisa mais linda que Deus deixou para o ser humano, que é a possibilidade de criar uma outra vida? Será mesmo que é isso? Ou será que nesse momento, né, é um grito desesperado, de medo, dizendo assim, que a pessoa não se sente capaz de criar uma outra vida ou de cuidar de uma outra vida? Ou ela não quer que aquela criança viva o que ela viveu na infância, né? Tenho medo de falar em público. Será que é medo de falar em público mesmo? Não, nem fala isso comigo que eu já estou nervoso, né? Eu estou passando mal. Sabe qual que é o medo dessa pessoa? É medo de ser criticada, de ser julgada, de ser analisada, de ser rejeitada. Não é medo de falar em público, né? Que mal há em falar em público? Está com medo do julgamento, né? Que alguém vai olhar e vai julgar a performance dela, né? Puxa vida, esqueci a data da inscrição. A pessoa, ela precisa de uma transformação profissional grande e vive esquecendo de data de inscrição. O que é isso? Medo de ser taxado como fracassado novamente. Tentei não consegui, né? Não, então e aí, ó? Que medo, né? O que dizer da minha vida e da sua vida? Que medo tem permitido que nos afaste de viver coisas maravilhosas da nossa vida? Que medo tem nos tirado uma vida extraordinária, tem nos paralisado? Não é assim? Mas pastor Silas, onde esses medos nascem? Como que acontece? Bom, os medos, eles nascem nas nossas memórias traumáticas. Geralmente de 0 a 12 anos, até um pouco mais. E aí, a grande questão dessas memórias traumáticas e o grande problema das pessoas é mais ou menos isso, né? Meus pais foram perfeitos, a minha infância foi maravilhosa, não consigo nem lembrar de memória ruim. Bom,
Pais perfeitos geram filhos perfeitos. A pergunta é: você é perfeito? Você é perfeita? Você é? Se não é, meu irmão, meu amigo, você que está me ouvindo, com todo amor, misericórdia, generosidade, olhe seus pais como seres humanos. São humanos, eles erraram, meus pais erraram. Meus pais fizeram o melhor que conseguiram fazer, usando todos os recursos que eles tinham, mas eles erraram. Um homem, uma mulher, um carroceiro, um guarda noturno, trabalhando em 2 empregos para criar 10 filhos, você acha que isso foi mar de rosas? Não foi, né? Não, certamente ali eu senti algo que eu não precisava sentir. Você sentiu algo na sua infância que você não precisava sentir. Você viu algo que você não precisava ver. Você presenciou algo que você não precisava presenciar. Você ouviu o que não precisava ouvir. Então, essas coisas que acontecem no decorrer da nossa vida, né? Essas coisas vão formando as nossas crenças, os nossos medos. Os nossos medos nascem daí. E aquilo que tem um forte impacto emocional fica mais registrado, né? Aí a grande questão é a seguinte: mas meu Deus, como se livrar disso então? Porque tem coisa na minha vida que é comportamento que eu não lembro como isso chegou, mas está dentro de mim. E às vezes eu pego e falo assim: puxa, eu não queria fazer, mas eu me pego fazendo de novo. Porque nós somos seres humanos. Como se livrar dos medos? Como é que a gente se livra desses medos? Bom, primeira coisa é parar de contar a história de que a sua vida foi perfeita. Primeira coisa, que a sua vida é perfeita. Bom, se você é perfeito, né? Você tem tudo que você quer, você realiza tudo que você quer, todos os seus sentimentos são alinhados, todas as suas emoções são alinhadas, você é perfeito, você é pleno. Show! Significa que então eu não estou falando para você. Eu estou falando para você que entende que tem áreas da sua vida que elas não estão e não são como deveria ser, porque tem alguma coisa ali que paralisa. Medo paralisa. Medo afasta uma coisa extraordinária que você nasceu para viver. Então o primeiro passo aqui é reconhecer. Nossos pais eram seres humanos, eles não eram perfeitos. O segundo aqui é perdoar, né? Eu acabei de dizer que o que fizeram com você, seu pai e sua mãe, né? Fizeram o melhor que poderiam fazer. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por trás dos erros dos nossos pais, dos nossos avós, existem os erros dos nossos avós, dos nossos bisavós, porque os nossos pais também não tiveram infância perfeita. Minha mãe não teve uma infância perfeita. E o perdão é fundamental. Perdão determina a vitória do futuro sobre o passado. Se eu vivo voltado para o meu futuro, eu vivo com esperança, com expectativa, com visão, com tudo, com foco. Se eu vivo alinhado pelo passado, não dá. O passado, já falei para você, passado não resolvido é presente que incomoda, né? Eles deram o melhor que eles tinham. Eles deram o melhor que eles tinham condições de dar, né? Perdoa se foi pai, se foi mãe, se foi avô, se foi tio, se foi pai e mãe substituto, ou se foi uma pessoa externa. Perdão liberta você. Perdoe e peça perdão também. Por isso te liberta. Todas as dores emocionais, de todos os medos que você tem, né? O que a palavra de Deus diz? Que a gente tem que perdoar. Existe uma regra muito interessante chamada 10/90. Quando eu não estou bem emocionalmente, que essas coisas do passado, esses traumas do passado emperram o meu presente, geralmente é assim. 10% é aquilo que me aconteceu. 90% é aquilo que eu faço com aquilo que me aconteceu. Pessoa que não tem controle, pessoa... Vou dar falando hoje de manhã com a minha esposa. Eu falei, esse sujeito, ele consegue arrumar mais problema do que as pessoas arrumam para ele. Por quê? Porque você vai perceber que a pessoa não consegue se controlar, né? É ser o por fora diferente daquilo que está sendo dentro. Isso é um desafio muito grande para todos nós. Então a pessoa tem que se recompor, né? Regra 10/90. Às vezes foi só
A pessoa que não cumprimentou. E aquilo vira o quê? Aquilo vira um inferno, né? Às vezes foi só uma conta que esqueceu de pagar uma conta, mas aquilo vira, né? Então, eu falei para você aqui, reconhecer que os pais não foram perfeitos e perdão. E aí tem uma outra coisa que é importante. Busca insistentemente de restaurar sua identidade. Eu tenho falado muito sobre identidade, porque a base de tudo, absolutamente tudo. Viva uma busca profunda por restaurar sua identidade. Não a identidade do medo, mas a pessoa que tem medo de falar em público, a pessoa que tem medo de ser criticada, medo de rejeição, medo que essa criança viva os problemas que você viveu na infância, né? Não, Deus deu para você uma identidade. Presta atenção nesse texto de Isaías que eu li para você. Foi Deus que te fez e Ele que te formou. Formar está falando de atributos, competências, características, dons, que é seu, que é a sua verdadeira identidade, né? Não, trabalha ação, você tem que trabalhar, porque se Ele te formou, você precisa identificar na sua vida as suas crenças de capacidade, que são crenças fortalecedoras. Se eu tenho crenças limitantes que foi incutida por mim através de dores que eu senti, às vezes as dores também levam pra gente crenças fortalecedoras. Por exemplo, uma pessoa que viveu muita privação, a pessoa fala, eu vou estudar, eu vou me formar, vou batalhar, vou correr atrás, porque eu não quero que os meus filhos vivam isso. Isso é uma crença fortalecedora. Então identifica o que você tem de bom, o que você tem de qualidade, o que você tem de facilidade. E aí você entende quais são os seus dons, talentos, né? Qual o seu chamado, sua missão. E aí você se sente capaz, né? Aí você vai dizer assim, bom, eu já tenho tudo isso aqui para empenhar. Aí você identifica, você precisa desenvolver suas habilidades e conhecimentos, porque senão você vai ficar preso somente nos seus medos. Por quê? Porque depois que ele fala que ele te criou e que ele te formou, ele está falando, não tenha medo. Vai para cima, corre atrás, estuda, leia livros, né? Então, você precisa fazer essa caminhada na descoberta da sua identidade, da sua capacidade e do seu merecimento. Porque quando você descobre quem você é, você vai descobrir as suas competências fortalecedoras, né? E você vai ver que você não precisa viver da maneira que você está vivendo, que você merece uma vida melhor, que você merece viver em abundância, né? Busca a visitação de Deus. E aí é o seguinte, nós vamos calar a boca desses sentimentos que nos paralisam. Primeiro passo, buscar a Deus verdadeiramente, profundamente, né? Busca esse processo de restauração emocional. Busca na palavra, busca na oração, busca com um profissional. Deus não é Deus de medo, né? Não. Quando eu identifico os medos no meu coração, já falo, sai daqui. Porque o meu Deus é um Deus de ser forte, ser corajoso, ser valente. Quando Deus fala isso para Josué, ser forte e corajoso, não é externamente. Era aqui, Era interiormente que ele deveria ser forte e corajoso. Que Deus abençoe a sua vida, que nada venha te paralisar. Nada venha impedir você alcançar as coisas que Deus tem para você. Porque Ele te criou e Ele te formou. E Ele ainda fala no texto, tu és meu. Amém? Quero orar com você em nome de Jesus.